Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha agora reportagens que foram destaque no seu jornal, o Telejornal da TVT. São reportagens que tratam do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais sobre temas como direitos humanos, cidadania e inclusão. A gente começa o Panorama de hoje falando sobre um grave problema no estado de São Paulo, a violência policial. Em um intervalo de um mês, 5 jovens com idades entre 10 e 24 anos foram mortos por policiais militares e guardas civis depois de perseguições. O primeiro dessa série foi o garoto Ítalo Cerqueira, de 10 anos, morto com um tiro na cabeça disparado por PMs após roubar um carro. Esse genocídio de jovens, a maioria negros, moradores da periferia, motivou uma manifestação na Assembleia Legislativa. Os movimentos sociais querem que os parlamentares investiguem a violência policial no estado para barrar a matança de jovens. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, segundo o mapa da violência de 2015. Índice 4 vezes maior do que o de brancos na mesma faixa etária de 15 a 29 anos. Exemplo recente foi a morte do garoto Ítalo, de 10 anos. No dia 2 de junho, ele e outro menino de 11 anos furtaram um carro no bairro do Morumbi, em São Paulo. Na fuga, Ítalo foi morto por um policial. Por causa desta violência, movimentos sociais realizaram ato contra o genocídio da infância e juventude preta, pobre e periférica. Genocídio é, tecnicamente, a ideia de que tem um Estado que mata um grupo por querer. Só que isso não é aceito internacionalmente porque nós não temos um Estado que reconhece que a sua polícia mata um grupo específico. Um ato que está muito presente no meu viver, porque eu moro na periferia, no bairro de São Mateus, e tenho amigos também que já foram mortos, e isso é muito presente na nossa sociedade. A ouvidoria da Polícia de São Paulo divulgou nesta semana que nos últimos 6 anos a Polícia Militar matou 191 crianças e adolescentes de 0 a 16 anos de idade. A ideia é que a gente consiga trazer de volta para dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo as forças sociais e políticas que estão na rua permanentemente denunciando o genocídio, e com essa força pressionar os deputados para que a gente possa investigar, sim, colocar o dedo na ferida e demonstrar para o mundo inteiro o quanto há um projeto de extermínio da população negra em São Paulo, o quanto a polícia militar age no sentido de assassinar jovens negros. Para piorar esta triste realidade, deputados estaduais ligados à chamada bancada da bala querem enfraquecer o papel da ouvidoria, que recebe as reclamações e investiga os casos de abuso da polícia. Alguns parlamentares querem indicar coronéis da Polícia Militar, querem indicar pessoas ligadas às próprias corporações. E para isso não precisa de ouvidoria de polícia, é melhor extinguir de uma vez a ouvidoria se tivermos mais um órgão corporativo. Para diminuir a violência policial, os movimentos sociais vão em outra direção. Defendem o fortalecimento da ouvidoria e a desmilitarização da PM. Eu acho que a desmilitarização da Polícia Militar seria uma boa, um treinamento diferente, uma forma mais de dialogar com a população, com a juventude, ao invés de chegar batendo já de uma forma agressiva. A Polícia Militar que nós temos hoje ainda é a mesma da década de 60, da década de 70. A própria Constituição diz que a Polícia Militar é uma reserva do Exército. Então isso acaba refletindo no treinamento da Polícia Militar. Eles acabam sendo treinados para irem para as ruas como se estivessem numa guerra. Para especialistas, a matança de adolescentes só será evitada se a sociedade reagir contra a cultura do bandido bom é bandido morto. Pois nessa guerra tem muita gente inocente morrendo nas ruas. Ítalo Ferreira, 10 anos, morto pela polícia militar com um tiro na cabeça depois de ter roubado um carro. Valdique Gabriel Silva Chagas, 11 anos, atingido na nuca por um guarda civil metropolitano no banco traseiro de um Chevette. Segundo a polícia, o veículo era ocupado por supostos assaltantes.
Júlio César Alves Espinosa, 24 anos, também baleado na cabeça após ter seu carro fuzilado com 16 tiros por agentes da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana de São Caetano durante perseguição policial. 3 mortes em menos de um mês. Para este especialista do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, as ações da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana foram inadequadas. Na Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, a gente vê que há um treinamento para isso, há uma carga de direitos humanos, ou seja, o treinamento o policial militar recebe. Só que o que acaba acontecendo é aquilo que eu gosto de chamar de subcultura policial. A partir do momento que eles vão para a rua, aquilo que eles aprenderam na academia é deixado de lado e a realidade da rua é que pauta a conduta do policial. Atirar contra um veículo em movimento é algo absurdo de qualquer ponto de vista. Primeiro que é absolutamente difícil acertar esse disparo, porque são 2 veículos em movimento. Segundo, não se sabe quem está dentro daquele veículo. Ainda que o policial seja um exímio atirador e consiga acertar o veículo, pode ter lá dentro uma vítima, pode ter lá dentro um refém ou pode ter lá dentro uma criança. Em todos esses casos, a polícia afirma que atirou porque as vítimas teriam reagido à abordagem policial. Mas todas as versões são contestadas. A gente está cansado de ver situações em que a polícia atira nas pessoas, depois verifica que as pessoas não eram criminosos, não eram quem eles pensavam que fossem, e aí acontece aquela história de colocar uma arma, colocar droga. Então, esse tipo de coisa a rua vai deformando. Para a Febrete, a ação violenta da polícia é uma resposta ao clamor de boa parte da sociedade, que defende que bandido bom é bandido morto. No Brasil hoje, principalmente em virtude da escalada da violência, a sociedade tolera de uma forma bem em larga escala a violência policial, desde que essa violência seja dirigida a determinados setores da população, via de regra jovens, negros, da periferia, que não têm acesso aos bens de consumo. O genocídio é a dizimação de um povo, e esse povo é o povo preto, que é o povo que é matável, que é o povo que teve sua história ceifada. Então a gente não tem direito à história, à cultura. A gente não tem direito à segurança pública, que quando a gente fala de violência policial, a gente está falando de segurança pública. Então, se a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, então nós não temos direito à segurança pública e quem deveria supostamente nos proteger e resguardar essa segurança é quem está nos exterminando. E qual é a saída? Para o especialista, é fortalecer as ouvidorias de polícia e o Ministério Público para que agentes sejam punidos. Para que haja essa saída é necessário bastante vontade política, bastante política pública e é uma coisa a médio e longo prazo. Esses crimes eles têm uma impunidade, uma conivência do Ministério Público, de quem vai investigar, da Polícia Civil, enfim. Então, como que a gente faz para mexer nessa estrutura para que isso pare? Essas mortes têm que parar. Após a série de mortes, uma medida publicada no Diário Oficial do município proíbe guardas metropolitanos de usarem armas de fogo contra carros em atitude suspeita. Com a portaria, a gestão do prefeito Fernando Haddad reforça normas internas da GCM que não permitem a perseguição de carros. A gente muda de assunto agora para falar sobre mais um retrocesso do governo de Michel Temer. O presidente interino vai ficar com a verba prevista para a promoção dos direitos humanos. Quase 13 milhões de reais foram transferidos do extinto Ministério dos Direitos Humanos para a dotação da Presidência da República. De acordo com os movimentos sociais, essa é mais uma medida do governo interino que coloca em risco as conquistas sociais. O presidente interino, Michel Temer, ficou com toda a verba do extinto Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. Por decreto, os quase 13 milhões de reais previstos no orçamento para as pastas foram incorporados às verbas da presidência. Obviamente, sem recurso, ou seja, sem fazer a movimentação das políticas construídas a partir das conferências, a partir dos diálogos constantes que haviam dentro dos conselhos de representação do poder público com a sociedade civil, sem recurso, isso está dizendo claramente que eles não vão funcionar, ou seja, nós vamos ter aí um engessamento ou quase que uma ausência de uma ação de direitos humanos por conta do governo federal. Rildo afirma que essa medida de Temer vai enfraquecer a luta dos movimentos sociais contra a violação de direitos humanos.
ele está indiretamente permitindo que ações violentas e truculentas por parte de instituições públicas, como a própria Polícia Militar, né, de todos os estados no Brasil, como ações truculentas de justiça, possa, enfim, acontecer sem que haja resistência, sem que haja denúncia, sem que seja apurado, inclusive, os casos de violação. Então, eu acho que nós voltamos ao século XVII, né, onde tudo e todos poderão, através da força física, porque é isso que está acontecendo hoje. A violência contra a mulher é nosso assunto no próximo bloco. Você acompanha a denúncia feita pela atriz Luísa Brunet, que teve 4 costelas quebradas e levou um soco do marido. E as ameaças à Lei Maria da Penha, de proteção à mulher vítima de violência doméstica. É no próximo bloco. O Panorama já volta.